Olá pessoal, bem-vindo ao Hora da Obra Podcast, o seu canal da construção, arquiteturas e interiores. O podcast pioneiro na cidade de Rio Claro e região, onde nós abordamos todos os assuntos relacionados à construção civil, arquitetura, design de interiores. Pessoal, meu nome é César Ferreira, estou aqui com a minha parceira Lucilene Nogueira. Olá, boa tarde, tudo bom? E aí galera, então é o seguinte, hoje nós vamos explorar aí mais uma vez um tema que interessa muito aos brasileiros, né? E saber tudo o que você precisa saber sobre como realizar o sonho da casa própria, utilizando os recursos do financiamento para a construção, tá? Para o seu imóvel, você que está muito interessado aí, tem alguma dúvida, tem alguma dica que você quer saber sobre esse tema, né? Então estamos aí. Sim. Vamos agradecer o apoio dos nossos patrocinadores. Oca Reveste, líder em pisos, revestimentos, louças e metais. Localizado na Rua 14, 2091, Jardim São Paulo. ConstruF, especialista em tudo que você precisa em insumos, produtos e materiais para a construção. Na Rua 8, 153, Cidade Jardim. Móveis Hans, a maior e melhor opção em móveis, artigos decorativos e armários planejados. Temos unidades em Rio Claro, localizado na Rua 14, número 288, no bairro de Estádio, e também unidades em Porto Ferreira, Araraquara e São Carlos. Cavaleto Engenharia. A empresa se destaca no setor da engenharia civil, oferecendo gerenciamento de obras, consultoria especializada em estudos de viabilidade financeira, regularização de imóveis. Os seus serviços são completos, com avaliações estruturais e emissão de laudos técnicos, garantindo excelência e segurança para seus clientes. Entre em contato pelo site www.cavaletoengenharia.com.br ou @Cavaleto Engenharia. E 2107 Arquitetura e Design, né? Nós somos especializados em transformar espaços residenciais, comerciais e corporativos, através de projetos 3D e passeios 360, nós levamos excelência para o seu projeto e garantindo uma vivência única para você. Entre em contato conosco, @2107 @21.07 e 19996222107. É isso aí, galera. Siga a gente também nas redes sociais aqui do podcast Hora da Obra, no Instagram, Facebook, TikTok, Spotify e YouTube, @Hora da Obra Podcast, tá? Vou pedir para você se inscrever no nosso canal lá do YouTube, curtir. Aciona o sininho lá para você receber as notificações, tá? E compartilhe esse conteúdo com aquele amigo, com aquele seu familiar que está precisando aí e nos ajuda a engajar aqui o nosso podcast, né, pessoal? Então, siga lá, @Hora da Obra Podcast, tá? Curte, compartilhe, ajude a gente lá. E acesse também o nosso QR Code para mais informações do canal, para mais informações do nosso podcast aqui, tá ok? Muito obrigado aí, até mais. Pessoal, é o seguinte, ó, neste episódio nós vamos saber sobre benefícios e vantagens de financiar a sua construção, tá? Exploraremos o fascinante mundo da construção financiada com a ajuda do renomado engenheiro civil Carlos Bácaro, nosso convidado de hoje aí, com uma carreira de 33 anos, pessoal, quase a minha idade. Formado pela PUC de Campinas e uma vida familiar rica. Carlos é um visionário que transformou o setor de construção pré-fabricada e contribuiu significativamente para a evolução da construção civil. Atualmente, ele se concentra em projetos habitacionais de diversos padrões, sempre priorizando a qualidade e a inovação. Junte-se a nós para uma discussão enriquecedora com o verdadeiro mestre na arte de construir sonho. Bem-vindo, Carlos, ao nosso podcast. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Imagino, o prazer e a honra é toda nossa. Agradecemos primeiramente aí seu aceitar o convite em esclarecer algumas dúvidas que nós e também os nossos clientes aí, os nossos ouvintes e os nossos seguidores têm, tá bom? Carlos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, logicamente, e também sobre a sua empresa. O que você faz realmente, o que você pode ajudar nesse método de financiamento da construção.
Bom, quando eu comecei lá há 33 anos atrás, um pouquinho antes até, que na época quando eu estudava ainda engenharia, eu já me associei e construí uma empresa com uma novidade. Na época era a construção pré-fabricada para edifícios. Então a gente fazia todo o esqueleto do edifício, toda a parte horizontal do edifício com uma tecnologia europeia. E era uma laje, era um sistema muito bacana, porque você tinha um lajão de 25 centímetros de espessura, onde você poderia, era calculada, né? A gente fornecia todo o cálculo estrutural também, era ela calculada para você colocar as paredes em qualquer lugar, né? Desde que seguisse fachada e prumadas, você poderia, né? Hoje em dia você tem que, onde tem uma viga, você tem que descer uma parede, né? Ou esconder essa viga. Nesse sistema era muito interessante, porque era um lajão plano de 25 centímetros de espessura, que também conferia um conforto técnico, térmico e acústico muito bacana. Então você não incomodava o de baixo, e o de cima também não te incomodava. Então as construtoras, isso era só para edifícios, as construtoras podiam vender, né? Era um pouquinho complicado, mas podia vender como, você tem esse espaço, você pode contratar um arquiteto e dividir e organizar da maneira que você quiser. E nós, nessa época, fomos até pioneiros, isso há 25, 30 anos atrás, na utilização do EPS, do isopor na obra. Ninguém usava, porque o que era esse sistema nosso? A gente fornecia as vigas e a laje pré-fabricada para a obra, depois concretava, tinha uma capa de concreto, as vigas para trabalhar embutidas na laje, elas eram em seção T, trabalhar em seção T, uma viga mais otimizada, e as nervuras, né, eram umas treliças, né, que a cada 70 centímetros, diferente daquela época, ou até hoje, né, são um interesse de 42 centímetros, então economizava concreto, economizava formas, era um sistema muito econômico, até 36% mais econômico, e nós começamos a usar, ao invés daquelas lajotas, que na época a gente usava lajotas de concreto, que era um lajotão grande, pesado, por isopor. Na época a turma assustava, nossa, mas isopor... As pessoas desconhecem que o isopor ele não tem função estrutural. Sim. Né? Se você quiser depois, ou mesmo até a lajota de concreto ou de cerâmica de uma laje, você pode arrancar tudo depois se você quiser, porque ela não tem função estrutural. Ela é uma vedação. Ela substitui a forma, né? Uma vedação substitui a forma na obra, para economizar, ao invés de você fazer aquele soalho de madeira, né? Você economiza isso e por isso que você usa as nervuras. E hoje em dia, praticamente todo mundo só usa o EPS, o isopor. Então foi nós que introduzimos. No começo foi meio difícil, né? Por causa dessa resistência. Puxa vida. Né? Hoje tem casas de isopor, né? Paredes de isopor, que também não tem função estrutural. Ela serve ali como isolamento acústico, como isolamento térmico, né? Muito interessante, né? E essa empresa hoje, ela existe? Então, depois, isso quando eu morava lá em Campinas, aí eu saí lá da empresa, casei e vim pra cá, né? Aí tomei outros rumos. Na época, o meu sogro estava começando a construir o Colégio Koch, então eu acompanhei a construção, não fui eu que fiz a construção, porque foi uma construtora, que foi uma obra financiada e construída em 4, no máximo 4 meses, foi 3 meses e meio, rápido, de construção, né? Foi muito rápido, 3.500 metros quadrados. Uau! Então tinha dia lá que tinha 250 trabalhadores executando a obra, porque as aulas têm que começar em março, no máximo em março. Então começou em novembro, ela tinha que ficar pronta até março, porque o financiamento demorou um pouco para sair. Então eu acompanhei toda essa obra, depois eu parti para outras empreitadas, aí outras coisas, e agora estou com essa questão de construção de casas de alto, baixo padrão, utilizando recursos, principalmente utilizando os recursos de financiamento. Legal. Bom, a gente já precisa entender um pouco melhor sobre a questão do financiamento, até mesmo porque o Minha Casa Minha Vida é um plano que está bem em ascensão, vamos colocar assim. Houve atualização das tabelas agora, a gente ficou sabendo que o teto deu uma melhorada, os juros também deu uma segurada aí, e o pessoal às vezes tem muito perguntado pra gente, até mesmo por isso que a gente abriu espaço no canal aqui, porque houve muitas perguntas pra gente. Como funciona a obra financiada? É vantajoso, não é? Eu tenho dinheiro aplicado, compensa eu pagar do meu bolso, compensa eu financiar, o que acontece? Então, houve muitas perguntas. E uma das perguntas que a gente já gostaria de começar a perguntar para você é: qual é o benefício de fazer a construção financiada
pela Caixa, que hoje a gente entende que é um banco que tem mais vantagens em si. Gostaria que você desse uma pincelada nisso, nessas vantagens que tem de você financiar a obra dentro disso. É isso mesmo, César. A grande vantagem, né, tem vários bancos que fazem financiamento imobiliário, né? Uhum. Mas hoje em dia, eu não conheço um banco que tenha as melhores condições de taxa de juros, de flexibilidade de pagamento, ela fornece também, você pode usar o fundo de garantia para abater as suas parcelas. Você tem, dependendo da faixa que você se enquadra de renda, você consegue subsídios de até R$55 mil. Entendi. Então, tanto a Caixa financia Minha Casa e Minha Vida, quanto obras de 1,5 milhão. Médio, né? alto padrão. Médio, alto, baixo, médio e alto padrão. Então, é muito interessante esse sistema da Caixa por essas facilidades, né? Você pode pagar em até 35 anos, até 420 meses, né? Depende muito da sua idade, da sua comprovação de renda. E a vantagem são realmente os juros. Tá, e tem sempre alguns pré-requisitos que precisa para você fazer um financiamento. Tem. Quais são eles, os principais para o pessoal que está nos assistindo, entender qual é o pré-requisito para ele começar a pensar no financiamento? Primeiro, ele tem que ter o nome limpo. Então, a Caixa, ela não é uma ONG, ele é um banco. Sim. Então, primeira coisa, você tem que ter o nome limpo. Você tem que ter comprovação de renda. Você tem que comprovar a renda. Você pode comprovar de diversas maneiras, que nós vamos poder falar um pouquinho mais adiante aí. E também seguir com todas as documentações, né? Contratar uma pessoa especializada para fazer todo o processo, que é o que nós fazemos, todo o processo de financiamento, desde do cartório, desde a prefeitura, projetos, né, arquitetônicos, projetos estruturais, tudo isso nós ajudamos o cliente e deixamos ele para ele não ter dor de cabeça nenhuma. Então, cartório, prefeitura, alvará, impostos, tudo isso nós cuidamos e acompanhamos a obra também. Tá, e aí no caso o projeto tem que vir Perfeito. antes ou depois? Não, a primeira coisa, né, o que precisa para fazer uma obra, né? Para pegar um financiamento. Qual é o processo? O cliente chega, a gente, né, de acordo com a renda dele, a gente faz um estudo, né, faz uma simulação para ver quanto ele consegue com aquela renda, quanto ele consegue de parcela. A Caixa ela aprova a parcela. E com isso a gente chega no montante de financiamento. E desse financiamento, a gente sabe, desse valor que chegou, né, a Caixa consegue financiar para você, vamos lá, 300 mil. Desses 300 mil, a gente calcula, financia o terreno também, a gente calcula também qual é a área mínima e qual era a máxima que dá para construir nisso aí. Depois existe o estudo de viabilidade. Nós verificamos se a pessoa quer naquele terreno, naquele tipo de casa, aquele padrão de casa, se ele é compatível com o que está sendo vendido na região. Então a Caixa, por que a Caixa quer saber disso? Porque o imóvel é a garantia. Sim. Né? Você não tem que dar garantia nenhuma, que a garantia, você não precisa de fiador, não precisa nada. Uhum. A própria garantia é o terreno e o imóvel. Então, se, por exemplo, der um problema, a hora que a casa estiver pronta, ela tem que valer mais que os 300 mil que ela te emprestou. No mínimo, os 300 ou mais, não pode nunca valer menos. Então, isso é uma das coisas que os engenheiros da Caixa avaliam na hora de aprovar o crédito para essa pessoa. Entendi. Interessante. No caso, quais tipos de construção daria para... É só construção ou tem outros quesitos também que dá para financiar? Que a Caixa aceita? O que a Caixa financia? Né? Ela financia aquisição de terreno em construção, ela financia construção em terreno próprio, ela financia término de obra. Né? Por exemplo, você começou a construir, né, a casa, de repente não planejou direito ou teve aí uma alta nos preços, né, que nem teve na época da pandemia. O seu dinheiro não deu para terminar. Então a Caixa também financia o término de obra, desde que ela esteja até no máximo 70% pronta. 70%. Então até 70% a Caixa consegue, inclusive dependendo da situação, ela consegue até pagar para você, ela até te volta vamos dizer, um troco daquilo que você já construiu. Ela paga para você aquilo que você já construiu. Tipo um retroativo. Tipo um retroativo. Então Entendi. você acaba tendo um dinheiro que você pode até aproveitar para melhorar a sua casa ou fazer outros usos, porque
E além disso também existe o reforma e construção. Então também você consegue financiar pela Caixa reforma e construção e também construção de imóveis comerciais. Às vezes algum dessas opções a Caixa bloqueia em algumas épocas, depende também muito da demanda, no caso. da demanda, dos recursos que a Caixa tem naquela época. Os recursos vêm do fundo de garantia, vêm da poupança. Então, às vezes, eles colocaram muito num lugar, menos no outro. Teve uma redução dos depósitos em poupança, em FGTS, essas coisas. Então, existe um estudo e de tempos em tempos a Caixa segura algumas opções e libera assim que possível. Você falou sobre a questão de reforma e ampliação, ou seja, a pessoa tem uma casa lá, tá meio deteriorada, ela quer fazer uma reforma ou quer ampliar, tá precisando, a mulher ficou grávida, precisa ampliar o quarto, então também faz. E também de imóveis comerciais, tem algum pré-requisito para comércio, alguma coisa do tipo, ou não? Não tem, o que ela financia mínimo é 50 mil. Tá, para comércio. Para reforma também. Para reforma também. Isso daí o mínimo de 50 mil. O resto segue todo o procedimento normal de um financiamento de aquisição de terreno de construção ou de construção em terreno próprio também. Que legal. Legal. Tem algumas faixas, né? Que o pessoal tem que se enquadrar também para... Isso mesmo, Lucilene. Tem, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, né, que tem uns juros bacana, são os menores juros. Tem juros aí de 4,5%. Né? E começa ao ano, é muito baixo, né? De 4,5% e chegando em outras faixas de renda a 10,16% de juros nominais. Então a Caixa dividiu em faixas. A faixa 1, que é para quem tem uma renda de até R$ 2.640. Isso é renda familiar? Renda familiar, renda bruta, não é aquela com descontos de líquida, não é líquida, é renda bruta, né? Isso junta aí, por exemplo, eu e minha esposa, junta a minha renda com a dela, tem que dar esse total de 2.640, até isso para se enquadrar na faixa 1, e a faixa 1 é interessante porque é nessa faixa que tem o subsídio, esse que eu te falei, que até dependendo da condição familiar, faz uma entrevista lá, condições... De família mesmo, de recursos, que a pessoa consegue até 55 mil reais de subsídio, né? A Caixa dá esse dinheiro, aí tem algumas restrições que precisam ali, algumas observações que tem que ser seguida para conseguir isso aí. Então, e nessa faixa 1, consegue financiar com esses juros muito baixos. E a faixa 2 é a faixa que vai de R$ 2.640,01 até R$ 4.400. Essa faixa 2 que, dependendo da cidade, o financiamento, a Caixa aprova até... um financiamento de R$ 190 mil até R$ 264 mil. Depende das cidades do Brasil. Aqui em Rio Claro, por exemplo, a Caixa libera até R$ 210 mil, incluindo o terreno aí. Nesse valor isso você inclui tudo. Isso é tudo obra pronta. Tudo obra, isso para construir, né? Terreno e construção. Certo. Inclui o terreno, o valor do terreno mais a construção. Ou se você já tem um terreno, usa o valor até 210 mil para construir. Entendi. Né? Então... E isso é região ou é cidade mesmo? Por Isso exemplo, é cidade. Aqui a gente atende, o podcast é transmitido para região, então é por cidade. Então, por exemplo, cidade. Aqui Rio Claro é uma, por exemplo, a Piracicaba já é outro tipo de faixa, alguma coisa do tipo. É outro tipo de faixa, que nem, por exemplo, em Indaiatuba, a faixa, se eu não estou enganado, já é 264 mil. Entendi. Depende muito da localização. Da localização, do tamanho da cidade. A expansão. De como, exatamente. Entendi. Então a Caixa já tem uma tabela, você vai lá quando você eu quero construir no Guarujá, por exemplo. Então, você procurando nessa tabelinha lá, a Caixa tem a informação. Você pode financiar, aqui nem aqui em Rio Claro, é 210 mil reais. E tem a faixa 3 da Caixa, que é para quem ganha de 4.401 até 8 mil reais, a Caixa financia até 350 mil reais. Aí pode ir para o Brasil inteiro. Ah, tá. Aí não depende de cidade, essa faixa, ela consegue financiar até isso para continuar no Minha Casa Minha Vida. Por que até quem ganha 8 mil?
porque aí você tem os recursos de você poder usar o FGTS, de você ter os subsídios, de você ter um juros menor, né? O subsídio nada mais é que um desconto que a Caixa Que é te um dá. desconto que a Caixa dá para quem tem muita necessidade. Geralmente é na faixa 1. Entendi. Na faixa 1, aquela que é até 2.600 e pouco. E só financia para pessoa física. E só empreendimento na cidade. Rural, não. Ah, rural não. Rural, não. Chácara, essas Chácara, coisas. não. Tem que estar no perímetro urbano. No perímetro, mano. Entendi. Pode até, tem muita gente que tem dúvida e fala, não tem pavimentação. Pode ter. Se for construir para morar, não precisa nem ter a pavimentação ainda. Né? Ali da rua. Dali da rua. Não precisa nem ter essa pavimentação. Entendi. Construção em condomínio fechado também. Também faz, em Tranquilo. qualquer tipo. Né? Tá. Então a Caixa, pelo sistema, ela tem o sistema, o SBPE. Você consegue, fugindo aí do Minha Casa e Minha Vida, acima de 350 mil, você pode construir até 1,5 milhão pelo SBPE, que também tem juros interessantes. E acima de 1,5 milhão, aí é qualquer valor que você, né, que a Caixa puder disponibilizar e de acordo com a sua renda, é tudo baseado na sua renda, enquanto que você consegue comprovar de renda. Você pode financiar aí 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, aí já não passa do sistema financeiro de habitação, já passa para o SFI, para o Sistema Financeiro Imobiliário. Mas a Caixa financia isso tudo também. Tá. Interessante. Legal. E no caso, assim, tem a questão de... Você falou de financiamento. Qualquer pessoa pode fazer. Desde que seja pessoa física, no caso, e tenha o nome limpo, todos os pré-requisitos ali. Qualquer pessoa, seja ela morando na cidade ou não morando, tenha... Boa pergunta, César. Essa questão de qualquer pessoa, isso que é bacana. A Caixa financia para qualquer pessoa, até pessoa informal, autônomo, para quem é MEI, para quem tem uma empresa, né? Sempre financiado na pessoa física. A própria empresa não pode financiar. Então, um informal, por exemplo, ele tem que comprovar a renda. Como ele comprova essa renda, né? Ele apresenta um extrato, os últimos 6 meses do extrato bancário, ele comprova com conta de luz, conta de água, conta de celular, de TV a cabo. Ele apresenta... Só que nessa questão do informal, a Caixa limita a renda até R$ 2.350. Então, independente que você apresente números lá, ela vai te limitar 2.350. E também não pode ser banco digital, né? Também não pode. Não, tem que ser uma conta nos bancos, né, Físicos, padrões, né? físicos, e que você tem que ter cheque especial também. Tem que ter. Tem que ter o cheque especial. E ele não aceita Nubank, Cora, esses bancos nômades, esses bancos digitais. Essas fintechs. Esses bancos também não fazem alguns tipos de financiamento imobiliário, mas é para compra, né? Não tem nada a ver. Aí é para imóvel pronto. Legal. E tem a limite de porcentagem de comprometer a renda mensal, por exemplo, da parcela? Tem sim, César. Isso é uma das coisas que a Caixa avalia, né? Então, a Caixa entende que você pode... Os outros bancos também, tá? Não é só a Caixa, não. Que você pode comprometer até 30% do seu salário. Tá. Então, na hora de financiar, é uma das coisas que a Caixa analisa, além do seu... Né, se você não tem... se você tem um nome limpo, se você tem renda, você consegue comprovar a renda... É a questão se você não está comprometido. Por exemplo, você tem um financiamento de um carro e a Caixa chegou à conclusão que, né, a Caixa não, que os 30% que é no máximo que ela permite uma parcela, esses 30%, por exemplo, são R$2.000. Então você vai conseguir aprovar um financiamento da Caixa onde as parcelas são de R$2.000. Se você tem um financiamento de um carro de R$1.000, você já não consegue esses 2.000. Se você tiver uma moto, então a gente orienta, né? Quando os clientes vão lá no nosso escritório, a gente orienta, né? Para ele, né, dar um jeito de vender isso, de se livrar, de passar para o outro nome, né? Para que não comprometa a renda da pessoa. Por exemplo, se a gente é casado, aí tem a renda bruta a familiar. Bruta soma familiar. Tem o financiamento do carro, por exemplo, né? Qualquer coisa. Mesmo que... Vamos dizer, mesmo que está financiando o nome dele, mas o carro está no meu nome, eu casada com ele, isso influencia? Influencia, porque vocês são, vamos dizer, uma pessoa só, mesmo até em casos de quem
é casado com separação de bens. A menos que vocês, que as pessoas, né, que não sejam casados, né, que vivem Amaziados, mas não é casado no papel. Não é casado no papel, essa não junta, não consegue juntar. Se for casar então, o namorado, noivo, por exemplo, não dá pra juntar. Não dá pra juntar. Tá. Mas tem a vantagem, tem certas ocasiões que vale a pena, porque, por exemplo, você tem um financiamento no seu nome, então faz só no nome da esposa. Entendi. Né? Mas tem em horas que é preciso juntar os dos dois, que consegue também juntar, mas também não pode ter outros financiamentos. Uma coisa interessante que a Caixa observa, tudo isso tem no Banco Central, o Banco Central acompanha isso. Por exemplo, se você parcela no cartão de crédito em 10 vezes, isso também diminui o seu score, isso ele considera como se tivesse um financiamento. 10 meses você está comprometido então, a renda. por isso que quem está pensando em construir... Né, para de comprar, galera. Para de comprar. Ele paga à vista. Para de comprar. Paga à vista, né? Ou em 3 vezes. Máximo. Até em 3 vezes. Então, Legal. quem está pensando em financiar já começa. Então, isso tudo a gente já orienta tem que se os clientes. Já tem que se programar. Você tem que se programar. Por isso que a construção é a programação. Você tem que ter capacidade, você tem que ser honesto de falar, olha, eu tenho esse dinheiro, porque se você não pagar, a Caixa pega. A toma de você. Então você tem que entrar. Meio que penhorando o imóvel, né? Você tem que entrar consciente, porque se você não tiver capacidade de pagamento, a Caixa pega. Ela toma de volta. Por isso que a gente vê muitos leilões por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta que, assim, é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, hoje a gente tá com vários... Assim, a gente sempre... Eu acho que você já acompanha alguns episódios. Muitos episódios Todos. a gente falou sobre a questão, ó, que bom... Fã. a gente acompanha algumas... A gente que tá em obra, a gente sempre vê. Tem alguns empecilhos na obra que atrasa a entrega, atrasa o cronograma por algum motivo, seja ele qual for. Tem um prazo mínimo dessas etapas? Tem sim. E como funciona? Eu vou um pouquinho antes aí. Como é que funciona o processo de financiamento, né? Então, a gente... pega a renda da pessoa, vê quanto que ela consegue comprovar de renda. Aliás, falando lá, voltando um pouquinho na questão de renda, vocês podem somar renda com os filhos, somar renda com o pai, com a mãe, com amigos, com parentes. Você pode somar renda com várias pessoas que a Caixa aceita. O financiamento vai estar no nome de todo mundo e todo mundo vai ter esse compromisso. Olha só, não imaginava. Mas dá para você somar com... É comum isso, o pai e a mãe ajudar Sogra, os filhos, sogra, né? O sogro, a sogra, né? Amigo, acho já meio difícil, né? Amigos área de lazer, né? Já vi falar. Tipo, vamos comprar uma área de lazer, a gente divide, né? Já vi isso, já compra de mal, pode ser. Interessante. Então, aí como é que a gente faz? A gente vê essa questão da renda, a gente estuda, vê se ele tem toda a documentação, se está com o nome limpo, porque a Caixa vai conferir tudo isso aí. Outra coisa também que a Caixa confere, por exemplo, ele tem um tal de CONRES, que se você já teve um problema no passado com a Caixa, exclusivamente com a Caixa, quando for financiado pela Caixa, por exemplo, você financiou lá e deu um prejuízo para a Caixa. Você fala, não, mas eu paguei, eu acertei. Mas se você demorou para pagar, se você teve que fazer um acordo, que pagou com 90% de desconto, 80% de desconto, a Caixa considera isso como ela perdeu dinheiro. Então ela deixa você ali, ela deixa você, mesmo você já pagou, né? Não, ficou em X que eu tinha que acertar, eu acertei. Mesmo assim, fica uma manchinha no seu cadastro lá. Seu score cai. Seu score cai. Exatamente. E tem um período para isso se renovar? Não tem. Para sempre, né? Sempre. A Caixa ela não perdoa. Não perdoa. Então, se você deu algum tipo de prejuízo... Um asteriscozinho ali do lado do seu nome. Que você... Então, depois de olhar tudo isso, né? Voltando lá, como que a gente faz todo um processo, a gente... ver essas condições, ver quanto que dá para financiar, quanto que é o tamanho da casa, a gente monta um processo, manda para o banco, o banco faz a pré-aprovação. Até aí nós não fizemos projetos, não gastamos com impostos, gastamos nada. Fizemos só essa parte de pré-aprovação, de recolher os documentos, de comprovação de renda, né? Então a gente entrega para o banco isso aí, para o banco fazer a pré-aprovação. Aí, tudo certinho, o banco fala, não, beleza, nós conseguimos aprovar esse valor, as parcelas vão ser assim, os juros vão ser assado. E aí, a partir daí, você tem 6 meses para assinar o contrato definitivo com a Caixa. Você fez só pré-aprovação, você não fez nada, né? Você está garantido que você tem o crédito lá
aprovado. Em 6 meses você tem que... Aí começa a correria. Parece muito tempo, mas não é. Aí você tem que correr atrás de projeto, aprovação, alvará, se tiver compra de terreno ITBI, pagar tudo. Então tem umas despesas iniciais aí. Nesses 6 meses você já tem que estar com o terreno já adquirido. Tem que estar tudo. Já tá nesses 6 meses. Ou você procura o terreno dentro de 6 meses? Não, você já tem que estar tudo engatilhado. Tá. Ou se você o terreno próprio, quando for o terreno próprio, tem que estar no seu nome. Tá. Se for o casal, por exemplo, tem que estar no nome dos dois. Ah, tá. Né? E se forem entrar o pai e a mãe, tem que fazer O inventário lá. e uma você- averbação uma e colocar o nome de todos no terreno. Pode ser um percentualzinho pequeno, 1%, né? Mas tem Tem que estar o nome de todo mundo na escritura tem lá. que estar o nome lá. Tá. A gente tá na época de imposto de renda. Isso influencia em algum momento? Então, influencia, Lucilene. Foi bacana você falar isso aí, porque se você está pensando se você é um MEI, se você né, tem uma empresa, e como eu já falei, você só financia a pessoa física, né? Então você não consegue financiar pela empresa. Mas os recursos que você tem de prolabore, de participação nos lucros, né? Você acredita que o seu imposto de renda não é suficiente para aquele tamanho de imóvel que você quer, é agora de você fazer já esses ajustes. Então, você já está pensando em construir, você já conversa com o seu contador e fala, olha, eu preciso ter uma renda mínima de X por mês. Né? Claro que tudo isso tem que ser certinho, sem enganação, sem fazer nenhum acordo aí. Tem que ser aquilo que você tem, como eu falei, tem que ter capacidade para pagar. De repente você fala que você ganha 20 mil por mês, mas você, na hora de pagar as prestações, começar a vencer as prestações de 5 mil reais, aí, 6 mil, você não consegue pagar, né? Se você enganou, se você mentiu. Mas, então, essa fase dá tempo de você alterar o seu imposto de renda para que a sua renda melhore, para que você tenha um financiamento melhor. E a Caixa até aceita também, uma dica aqui, que ela aceita que você entregue o imposto de renda até atrasado, até 30, porque acaba agora em maio. Você consegue mesmo, puxa vida, não deu tempo de fazer. Mesmo que você entregue atrasado, e até um mês a Caixa ainda aceita o imposto de renda seu para fazer isso aí. Ah, legal. A Caixa é uma mãe quase. Né? Então, você fazendo tudo direitinho, né? Os documentos, você consegue o financiamento e o que é melhor, ele é um financiamento que vale, por exemplo, quem está pagando hoje em dia terreno para uma loteadora, né? Que já está aí há alguns anos pagando, ele está pagando aluguel da casa e está pagando terreno, porque o sonho dele, se ele comprou terreno, é porque ele quer construir e fugir do aluguel. Então a Caixa financia o terreno, ela quita o terreno, quer dizer, ela quita o terreno para você. Tem uma porcentagem do terreno? Não. Comecei a pagar o terreno agora e... Em relação à porcentagem, geralmente uma obra, o terreno tem que custar no máximo 30% do valor da obra. Então, uma obra de 300 mil, o terreno ideal é que ele seja em torno de 100 mil ou menos. Né? Mas a Caixa quita. A Caixa quita, e aí você para de pagar o financiamento, e você fica lá com o seu aluguel da sua casa que você estava, mas você já se livrou da parcela do terreno. Mas eu não preciso ter pago, por exemplo, 70% desse terreno. Não importa. O quanto você já pagou. Você começou agora, pagou algumas parcelas ali. E uma coisa importante é que o terreno não pode... ele tem que estar em nome da loteadora, não pode estar em nome do cliente. Tá. Porque isso daí caracteriza, né? Financiamento. Financiamento. Que aí entra naquela questão do comprometimento da renda. Então tem que estar... Geralmente as loteadoras faz um contrato de gaveta, deixa em nome da loteadora e só a hora que você terminar tudo, de pagar as coisas, aí ela passa para o seu nome. Então aí a Caixa aceita só dessa maneira, porque daí ela paga, ela quita o terreno, né? Você para de pagar o terreno, porque... As prestações, outra coisa interessante, as prestações começam a vencer a partir do que você tem o habite da casa. Então, durante todo o processo aí de 6, 8, 10 meses de construção, dependendo do tamanho da casa, 12 meses, sei lá, 1 ano e meio. Então, durante todo esse período de construção da casa, do imóvel, você não tem que pagar
financiamento. parcelas. Você só paga os juros, que esses juros são pequenos em comparação com a Você vai pagando os juros. Então a Caixa liberou, ela libera por etapas, né? Então você fez a primeira etapa, você constrói, depois ela te libera o dinheiro. Você fez a primeira etapa, chama o engenheiro, né? Você faz a tal da PLS, apresenta, ele vai lá e daí até respondendo uma pergunta que você fez, eu acabei não respondendo. Que é o prazo. Que é o prazo. Você pode até 10% para menos ou até 10% para mais. Você pode estar até 10% atrasado para ele liberar, para a obra estar em dia, ou estar 10% adiantada. Tá. Para essa obra estar considerada em dia. Se fugir disso aí tem que fazer Um reajuste na PLS. tem que fazer uma reprogramação. Isso é ruim, por isso que a gente precisa sempre ter isso controlado. E nós fazemos esse acompanhamento dessa obra, que nós fazemos as PLS, para que e vai observando para que não fuja dessa faixa. Sim. Porque toda vez que tiver que fugir tiver que reprogramar, precisa chamar o engenheiro da Caixa e pagar R$750 toda vez que o engenheiro vai lá. Porque o engenheiro, fora isso, o engenheiro só vai 2 vezes na obra. Vai numa porcentagem, né? Quando a casa estiver em 30% e 85%. Tá. Então ele só vai essas duas. E cada vez que ele vai, vocês têm que pagar uma taxa para ele ir. Essas duas que já está inclusa no financiamento, essas duas taxas. Você tem que pagar. Paga a parte. Você entendi. paga a parte. Se chamar mais, também vai pagar a Então, parte. se chamar mais, que no caso de você fizer uma reprogramação, você tem que pagar, então quer dizer, é uma despesa a mais que você vai ter. Uma outra coisa que você teria, falando nisso aí, que, por exemplo, a Lucilene, que é arquiteta, né? Ela resolve construir e ela é mesmo, para ela fazer um financiamento no nome dela, e ela é a responsável técnica. Eu posso? Você pode, só que tem uma desvantagem. O engenheiro vai todo mês lá olhar a sua obra. Entendi. O engenheiro da Caixa, ele vai todo mês lá olhar a sua obra. Pra É uma saber se a pressãozinha arquiteta um pouquinho a mais. Então né, que nem eu... Né, Mas aí você paga esse valor? Paga R$700 toda vez. Então Ele acha que o arquiteto é rico, né? O que a gente recomenda? Que faça... Né, Contrate o arquiteto. Exatamente. Se eu for construir, eu vou falar, Lucilene, você pode ser a responsável técnica para mim dessa obra? Pronto, resolveu o problema. Entendi. Eu sou arquiteto, contrato outro Contrata arquiteto. alguém. Para ser o RT, para ser o responsável técnico. Legal. Entendi. E é por isso que a gente tem que focar, né? A importância do profissional na obra. Gerenciando a sua obra para ter um ótimo planejamento, para atender essas etapas, né? Que a Caixa pede. E você tem que ter o arquiteto na obra da Caixa. Coisa que a gente não abre mão, que todo mundo não deve abrir mão, de um arquiteto, né? De um engenheiro, um arquiteto. E recomendo que as casas sempre sejam feitas por arquitetos, porque os arquitetos sabem aproveitar os espaços, sabem dar um melhor aproveitamento do ambiente, insolação, e faz uma casa bonita, né? Eu sempre recomendo, eu até digo que se quiser fazer uma obra quadrada, você contrata um engenheiro. Se quiser fazer um caixote, a Bruna falou isso, Luiz. Você contrata um engenheiro. Então, eu sou muito... a gente... Questão de sempre, em todas as obras, contratar um arquiteto, fazer o cálculo estrutural, os projetos elétricos, hidráulicos, mesmo em pequenas obras. Então tem que fazer tudo direitinho, tudo bonitinho. Legal. Ó, pessoal, avisando aí, ó, você que acabou de ouvir, é importante profissional na sua obra, sim, tá? Isso a gente sempre pontua isso e sempre já pontuou isso em todos os nossos episódios, tá? Você acabou de falar, ouvir da boca de um engenheiro que é importante a sua obra estar sendo acompanhada por um profissional qualificado para isso, tá? E aqui a gente tem a Bruna Cavaleto para indicar, que é uma engenheira excelentíssima, o Carlos conhece ela, tá? Cavaleto Engenharia, se você quer ter um planejamento na sua obra, quer ter um EVF, que é o Estudo de Viabilidade Financeira, quer saber se você vai dar conta de continuar essa obra ou não, ou iniciar essa obra, tá aí a Bruna Cavaleto, tá? Da engenharia, para falar com ela aí e tirar todas as suas dúvidas. Carlos, uma pergunta sobre questão de entrada. A pessoa ela tem que ter um caixa para iniciar, porque você falou que você começa a construir e depois a Caixa paga. Então você tem que ter alguma coisa ali para você poder começar a obra, né? Exatamente. Antes disso, Bruna, um abraço para a Bruna, que ela é parceira minha também. Nós fazemos trabalhos em conjunto. Um grande abraço, Bruna. Um abraço. Boa pergunta, César. A Caixa, até que devíamos ter falado isso até antes, a Caixa, ela financia 80% do imóvel. 80%.
incluindo aí, como disse, o terreno e a construção, quando for o caso disso aí. Então ela financia 80%, quer dizer, você não consegue construir sem dinheiro. Você tem que ter 20% da obra. Uma casa aí de 300 mil, você tem que ter 60 mil de entrada, porque tem todo, como você mesmo disse, Sim. você constrói para depois a Caixa liberar. Esse 20% que você precisa ter 60 mil não é a entrada que você dá para a Caixa. Não, você não dá para Caixa, você coloca na obra esses 20%. Tá. Você começa construindo. Você começa construindo com o seu dinheiro, com os seus recursos. E você tem que comprovar que você tem esses 20%? Não precisa comprovar. Tá. Né? Mas você, posso falar que eu tenho e não tenho. Não, mas se eu for, né, se eu for o contratado, eu não vou aceitar, eu tenho que ter a certeza, porque daí vai sobrar um grande pepino, porque se você não consegue começar a obra, porque no começo tem os impostos, tem alvará, tem que pagar os projetos, tem que pagar os honorários, né? Tem um monte de despesas de custas cartorárias que tem que ter nesse início, que precisa desses 20%. Existem algumas maneiras de melhorar isso aí, que a gente sempre comenta com os clientes, né? Umas dicas que a gente tem. Por exemplo, a gente consegue pegar antecipado 5% a título de custas cartorárias do valor financiado. Então eu consigo, na hora que assinar o contrato, a Caixa deposita 5%. Então isso já é um fôlego. Então, né, eu falo, poxa vida, eu não tenho 60, naquele caso, daquele exemplo, eu não tenho 60 mil. Mas se ela vai financiar 5%, já tem uma entrada de dinheiro que você já consegue usar como as parcelas. Você já consegue, quer dizer, dar andamento na obra, iniciar a obra lá. Tem também, aí no caso do Minha Casa Minha Vida não dá, mas no caso do SBPE, na construções acima de 350 mil, ou mesmo as que não sejam pela Minha Casa Minha Vida, né? Você consegue pedir 20% de antecipação. Tá. Então... Tem período para isso ser feito? Você tem que saber a hora certa de pedir, você tem que avisar o banco, olha, eu vou querer 20% de antecipação. Daí também na assinatura do contrato ele dá esse dinheiro, daí você tem que construir, só que daí você não recebe as próximas etapas. Por exemplo, quando você começa a obra, você tem uma programação que você informa a Caixa, vou fazer essa obra em 8 etapas. Tá. Então, quando tem essa antecipação, a primeira, segunda e terceira você tem que fazer com esse dinheiro antecipado. Tá. Porque daí na terceira etapa ela só vai liberar esse dinheiro quando chegar na porcentagem, né? Na porcentagem. Então, são todos esses cuidados que a gente tem que tomar, mas que são vantajosos. E tem casos também, César, só um minuto, que as pessoas até falam, a Caixa financia 100%. Não é que financia, é que quando você tem terreno próprio, esse terreno é o valor da entrada, ela aceita o terreno como entrada. Mas também não te exime de ter esse inicial de custas cartorárias aí, de despesas de honorários, de projetos, né, de alvará, que você tem que ter. Então, um pouco de dinheiro você tem que ter. É uma brincadeira, pessoal. Não vai precisar financiar o projeto que a gente vai fazer para você. A Caixa não vai precisar financiar para você ver como o acompanhamento do profissional é muito importante e não é caro, que a Caixa não financia porque não precisa, né? Uma brincadeira à parte. Carlos, sobre a questão de solicitar o financiamento, você falou, tudo entendo. O que a Construcab pode auxiliar o cliente, a pessoa que estiver interessada em construir? Qual que é para ele solicitar o financiamento? Ele procura você e quais são os trâmites aí para... Porque tem o correspondente da Caixa. Você é entre cliente e correspondente, é isso? Você está nesse meio termo? Vou explicar para você como é que é. E como que nós trabalhamos com os nossos clientes, né? O cliente vem até nós fazemos todo aquele estudo que eu falei, de ver a renda, ver estudo de viabilidade, qual o tamanho de área de construção que ele consegue fazer, o mínimo e o máximo que ele consegue fazer para aquela obra, se ela é compatível com o tamanho, com o padrão daquele local, se há essa viabilidade. A gente encaminha através do CCA que você falou, o CCA, o que é? O correspondente Caixa aqui. Então a Caixa, o que ela fez? Em cidades pequenas, por exemplo, você vai direto e fala com o gerente, né? Mas como o programa habitacional ficou muito grande, os gerentes das agências não conseguem dar a atenção que precisaria
para todo mundo que vai lá e fica lá perguntando, fazendo um questionário em cima do gerente não tem tempo, ele até nem sabe mais disso. Então, para isso foram nomeados os CCAs, né, os correspondentes caixa aqui. Então, a gente pega todo o processo, toda a documentação, né, de comprovação de renda, entrega para o CCA fazer a pré-aprovação. Depois de feita a pré-aprovação, nós damos início aos projetos, a aprovação, daí tem que mandar para a Caixa de novo, tudo é conversa através do CCA. Tudo a gente manda através desse correspondente. Eu falei até agora em banco, mas era tudo, que de fato ele que encaminha para o banco, né? Ele é um preposto do banco ali. Então a gente passa tudo para ele e ele que vai dando, inclusive a PCI, a PLS, tudo é através do CCA. Tá. A gente só vai mesmo na agência no dia de assinar o contrato com a Caixa. E a gente faz todo esse acompanhamento. Então o cliente não tem dor de cabeça nenhuma. A gente cuida de prefeitura, impostos, cartório, projetos, tudo. Então o cliente fica sossegado. Aí ele tem a opção dele falar, não, Carlos, eu não tenho tempo, eu quero que você construa para mim. Então a gente pode ir lá e construir. A gente tem equipe, tem os arquitetos, né? E tem um time que a gente executa essa obra e entrega a chave na mão para o cliente. Daí tem alguns clientes que falam, não, Carlos, principalmente de Minha Casa Minha Vida, não, eu tenho um parente que é um não sei o quê, pedreiro, não sei o quê, eu vou fazer, meu sobrinho, ele mesmo consegue construir, ele mesmo contratando a mão de obra, comprando os materiais, só que aí, mesmo eu só ficando a empresa fique só com que eu falo, a gestão do processo de financiamento, mesmo ficando com essa gestão, a gente acompanha a obra até o fim, até a entrega das chaves. Justamente por causa disso, César, da questão da gente acompanhar o andamento da execução, porque ele tem que cumprir as etapas, né, para que ele não atrase e não tenha despesas, que nem nós comentamos com o engenheiro, de ter que ir lá. Então a gente acaba acompanhando tudo para que também utilize. A gente tem que ver se ele está cumprindo as exigências da Caixa, afastamento de 1,5 m, né, antidevassa, todas aquelas coisas que a Caixa, que os engenheiros da Caixa pedem, a gente acompanha até o fim, mesmo não sendo o construtor. Isso eu ia te fazer uma pergunta sobre a questão de padrões de obras, né? A gente tem faixa 1, faixa 2, faixa 3 e aí vai. A pergunta é, níveis de acabamento, isso influencia no valor da obra? Obviamente, tá? Então você tem aí, vamos financiar uma obra de 300 mil, vai. E aí você vai lá, vai comprar os acabamentos. Porcelanato, louças, metais, igual o último episódio que a gente estava aqui com o Vinícius da OKRV, a gente falou muito sobre isso. E isso vai influenciar no padrão da sua obra. Existe eu já ouvi dizer, a gente já tá, agora mesmo a gente está acompanhando uma obra que ela é financiada pela Caixa, mas aí ela não é pela Minha Casa Minha Vida, ela é o outro padrão, uma casa de alto padrão. Não pode você diminuir a qualidade do produto que você colocou no projeto. Então, exemplo, eu coloquei uma janela com persiana integrada automatizada lá aqui no botão. Coloquei aquela janela no projeto, porque tem um memorial descritivo do projeto e tudo mais. Não, para economizar um pouco eu coloquei uma janela comum. Isso não pode. Não pode. Então, a Caixa observa, o engenheiro vai nos 30% e nos 85%, também verificar isso. Se você, na hora que você fez a tal da planilha PCI, essa planilha é o que você é tudo que você manda para a Caixa, que é o que você vai fazer. O tamanho da obra, as etapas da obra, quanto vai custar cada etapa, quanto vai ser as liberações, tudo nessa planilha chamada de PCI. Isso é a gente arquiteto que auxilia nisso também. Auxilia isso também. Porque você tem que colocar tudo, né? Até material tudo, que você pensa, né, que vai ser utilizado para chegar no valor também. Para chegar no valor também. E também, você vai fazer uma casa de baixo padrão, ela pode, na arquitetura, ela pode ter só um banheiro. Tá. Então, se você tiver 2 banheiros, ela já sai da faixa de baixo padrão. Então, você já não pode mais pegar o financiamento de baixo padrão. Aí você tem que mudar de padrão. Aí, se você também, os materiais, azulejo, né, nos banheiros até metade, depois é pintura. Tem tudo o que é de baixo padrão, as torneiras mais simples, a bancada mais simples, né, que você pode fazer. Cada faixa tem uma limitação. Cada faixa tem uma limitação, que nem na faixa 2,
você pode ter 2 banheiros. Tá. Se você colocar 3, ele já cai na faixa 3. E já passa de padrão normal para alto padrão. E isso é determinado no projeto. Isso é determinado no projeto, o engenheiro da Caixa aprova isso aí e você tem que fazer isso aí. E se no caso do meio ali eu faço um projeto e no meio do caminho eu mudo, por exemplo? Não, tem, por exemplo, questão de escolha, que a gente combina com os clientes. Olha, a gente faz todo um contrato, todo um memorial descritivo. Olha, a sua casa, ela vai ter a pia em granito tal, as torneiras, os metais de tal padrão, de marca, com valor até X. Aí ele fala, puxa vida, cara, nossa, minha esposa quer colocar ali um piso que ela viu que é o tal. Eu falei, bom, tá previsto na obra, né, um piso de R$40 no metro quadrado. Que é a diferença, você paga. Tá. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado para também não fugir muito do padrão, senão a gente cai numa... Corre o risco da pessoa ter que mudar de faixa na obra? Não muda, você tem que se manter naquela. E eu também não Porque já consigo. tá tudo aprovado. E eu também não consigo. Por exemplo, foi previsto 40 metros quadrados. R$40 o metro quadrado. Aí eu vou lá e quero um a mais. Eu não consigo... eu tenho que, de qualquer forma, colocar do bolso, ou eu não consigo remanejar isso dentro da obra? Consegue remanejar também. Dá. E você pode, na hora, você explica isso pro engenheiro e ele, na maioria das vezes, considera isso aí. Tá. Eu não posso a menos que você baixar pega o padrão, um cri-cri aí que, né? Então, o ideal é fazer o máximo certo possível pra gente não ter problema, não ter dor de cabeça, não ficar, né? E eu posso ter algumas escolhas que elevam o produto. Um padrão maior, melhor, mas não baixar a qualidade do que o mínimo que foi proposto para a Caixa. Né? Você não pode também melhorar demais, senão ele vai querer... você não está fazendo uma casa de baixo padrão, você está fazendo uma de padrão normal. Entendi. Né? Então a Caixa não aprovou dessa maneira. Tá. Então você vai muito da conversa, mas também... E você não pode mudar projeto, tamanho. Esse quarto era 3x4, fiz 3x5. Não pode. Tem que fazer do jeito que tá o projeto. Uma coisa que a gente sugere também, foi até bom falar nisso aí, porque às vezes a pessoa não tem, naquele momento, ela não tem a renda suficiente para construir a casa do tamanho que ela queria. Ou naquele momento, ela acabou de casar, serve daquele tamanho. Mas daqui a um tempo vai aparecer, né, aumentar a família, ele vai progredir também, vai ter progresso na vida, vai ter um pouco mais de rendimento, subir. Né? Muitas vezes a gente já deixa um projeto de ampliação pronto. A gente já entrega um projeto, já combina com ele um projeto simples, né? Quarto, sala e banheiro, sei lá, estou falando minha casa, minha vida, né? E já deixa ampliação para ele fazer lá uma cozinha gourmet atrás, para ele fazer uma piscina, para ele fazer, né, a garagem, que geralmente às vezes a gente nem cobra a garagem para não dar como área construída, e daí constrói depois. Então, tudo isso. E aí você apresenta esse projeto mínimo para a Caixa, aprova aquele projeto, só que na gaveta tem outro projeto ali para ele. Daqui uns 5 anos, por exemplo, ele fala, não, posso ampliar, não tem problema. A Caixa não vai mais ver isso aí. Tá. Né? A casa é praticamente sua. Não é sua porque você não terminou de pagar, mas a casa é sua. Né? Então, você pode ampliar ali, porque entregou o habite, acabou. Você está pagando as parcelas da Caixa, você não tem mais, assim, satisfação para a Caixa. Legal. Você falou sobre questão de projeto, né? De progresso de vida. A pessoa, de repente, consegue um valor aí, uma herança, ou tem outro... uma pergunta antes dessa. Se a pessoa tem um terreno, ela vai construir naquele, ela tem outro imóvel, ela também pode entrar no financiamento? Se ela tem mais de um imóvel no nome? Não no Minha Casa Minha Vida, mas agora, foi recente, a Caixa liberou que você pode ter 2 financiamentos no mesmo CPF. Legal. Desde que não seja Minha Casa Minha Vida. Então você pode estar tendo, você já tem um imóvel, você já pode começar o outro também. Legal. Ela liberou recente, em um mês isso aí. Novidade isso. Mais uma vantagem. E aí, de repente, vamos lá, a pessoa tem um terreno ou ganha alguma herança, consegue quitar, consegue antecipar ou quitar esse financiamento? Isso é muito bacana também, porque muitos têm dúvida, acham que, não, Carlos, eu vou financiar aí 30 anos, 35 anos, porque também, uma coisa que eu não comentei, esse prazo de financiamento tem a ver com a idade, né? A sua idade, a Caixa financia até 80 anos e meio. Então, se eu tenho 60 anos, ela só vai financiar 20 anos e meio.
Sim. Né? Então, só consegue financiar 20 anos e meio. Então, essa é uma coisa que você precisa ficar atento também. Então, aí a parcela aumenta, essa questão. Os juros também muda? Ou não? Ele é proporcional? Ele dependendo Ao da tempo. faixa, ele tem... Quando você faz lá a simulação, e o que muda também, falando em juros, se você tem relacionamento com o banco, né? Então, se você tem uma conta no banco, você tem um seguro de carro lá no banco, tudo isso ajuda a melhorar a sua taxa de juros. Então, quando aprovar um financiamento, você tem que abrir a conta lá. Você tem que abrir uma conta na Tem Caixa. que abrir uma conta na Caixa, você tem que fazer um projetinho com eles lá, como é que chama? Um produtinho. Produtinho. Tem que fazer um produtinho lá com eles, comprar. Uma fazer vendinha aplicação. casada, né? Você tem que ter um relacionamento. Tem que ter um criar relacionamento, com o banco. Financiamento relacionamento. com o banco, pessoal, é casamento. É casamento. Você tem que namorar, você tem Você que falou cultivar. certo. É um casamento. Então, você quer alguma coisa da sua mulher, você tem que ir ali, entendeu? O banco é a mesma coisa. Quer financiar, quer saber como funciona? Se você é Vai casado, conquistando aos poucos. se você é casado, você já tá craque. Você sabe como funciona pra você pedir dinheiro emprestado pra tua esposa. É basicamente a mesma coisa. Então você consegue antecipar quitar o financiamento. Então, você consegue a qualquer momento, você, por exemplo, acabou de construir a casa, vem um amigo seu, nossa, que casa bonita, que casa legal, eu quero essa casa para mim. Venda essa casa. Você, tudo bem, eu vendo. Então, se a pessoa pode te pagar à vista, você vai lá e quita o financiamento integral, a Caixa vai te dar os descontos, que é obrigatório pela lei do consumidor, dar os descontos dos juros, então ela vai te dar o desconto, e ainda você pode ter até a vantagem de oferir um lucro, porque quando a casa estiver pronta, ela valorizou. Sim. Então, você ganha até a valorização desse imóvel. Né? Então, você pode quitar, ele pode arrumar um financiamento em qualquer banco ou transferir esse financiamento, mas o que eu sugiro? Que ele arrume um financiamento, pode ser na Caixa mesmo ou em outros bancos, e existe um que chama interveniente quitante. É um processo que vai lá, você consegue o financiamento e quita o integral, e se você sai não fica no nome, não tem aquela história de vai ficar no meu nome. Não, simplesmente quitou, você está fora, você está pronto para construir outro imóvel em outra situação. Legal, eu acho que é legal uma dica, pessoal, para você que de repente tem um terreno e você tá empacado. Vamos colocar que tem um terreno empacado que não vende, porque talvez não vende, ou tá lá. Você recebeu um terreno, ou tem uma dica, de repente, tô falando, você vai me corrigir. Você pode financiar uma obra, fazer uma casa, vender a casa, você vende o terreno com a casa. Exato. Não, é isso mesmo. Tem muita gente que faz isso, né? Que constrói para vender, né? Ou para alugar. Né? Eu quero ter né? E é um investimento seguro, porque o imóvel tá ali. Né? Não vai sair voando, né? Dificilmente vai desvalorizar. A tendência do imóvel é sempre valorizar. Então você pode ou construir para vender ou construir para alugar. Você pode, no seu terreno, desmembrar, fazer 2 construções ali também. Desde que seja permitido dentro dos planos do diretor, do plano, se permite o desdobro, né? Uhum. Então, e você não consegue construir as 2 de uma vez. Você constrói uma, terminou, pega, né, o lucro, constrói a outra também. Então, você falou que pode ser feita dois financiamentos no mesmo CPF agora que aprovou. Então, você pegou a bits de uma, você já pode começar a outra. É corajoso, cara. Não, mas tem muita gente que faz isso. Não, tem muita gente bacana. Geração de renda. Que geração de renda, não. Bacana. Porque uma casa, você consegue, na hora que você consegue valorizar ela, em torno de 20, 30, tem casas que você valoriza em 50%. Nossa, num imóvel. Então, você construiu uma casa, ela te custou 300, você consegue vender por 500. Legal. Então, você tem um bom lucro. Depois você tem que pagar, tirando todos os impostos, tem que pagar imposto, ainda sobra é um bom investimento construir. E eu consigo transferir esse tipo de financiamento também para outro nome, outro CPF? Então, por exemplo, eu vendi, né? Mas eu ainda estou pagando. Então, a pessoa eu não tenho condições de quitar, mas a pessoa também não tem condições de quitar. Consigo apenas transferir a dívida? Então, consegue transferir a dívida, né? É um processinho mais chato, mas o que eu recomendo é que faça um interveniente quitante. Ele faz um financiamento em outro banco, ele recebe o dinheiro e paga você. E eu posso transferir a minha dívida da Caixa para outro banco, se eu quiser, mesmo no meu nome?
Não. Não? Não. Por exemplo, tem relacionamento lá, fiz com a Caixa, mas eu não tenho relacionamento com a Caixa. Um exemplo, abri a conta só para fazer o financiamento. Ah, mas eu tenho financiamento com uma instituição financeira X. Lá para mim talvez os juros vai ser, duvido, né? Mas Então não talvez vai vai valer ser. a pena. Então, mas Não vai valer a pena, mas isso também não pode ser não feito. vai fazer. Tá, legal. Então a transferência é somente na questão de ali de venda. De venda, né? Ou de repente, dali uns anos, puxa vida, a família... Eu não quero mais morar perto de onde eu trabalho, eu já mudei, né? Ou perto da sogra, perto, sei lá. Ou de pai para filho, por exemplo. Pai para filho. A casa está financiada, o pai vai passar pro filho. Tem como? Não. Passar o nome mesmo, financiamento. Transferir do pai pro pro nome filho. de pai para filho também é possível. Então, é possível se o filho tiver renda e condições... tem que estar dentro dos padrões. Tem que estar dentro dos padrões. A pessoa tem que ser aprovada para receber esse financiamento. Se tiver, ela consegue. Tá. Então Você sim. falou questão de idade. A pessoa tem lá 60 anos, pode até 20 20 anos. de Vamos financiamento. colocar. Dentro desse grupo de famílias que eu tenho ali, por exemplo, tem eu, a minha esposa, e tem meu filho, e de repente a minha mãe mora comigo. A idade dela vai influenciar? Vai, é o do mais velho. Vai. Então vocês se Jura? juntaram. Vai no mais Vocês velho. se juntaram para fazer financiamento. Então é você, a sogra, o sogro, o filho, o primo, vai pegar a idade do mais velho. Ah, entendi. Vai pegar. Então, É até isso uma das vai coisas que a gente influenciar. pergunta, é a primeira coisa, né? Qual que é a idade do casal? Qual é o mais velho do casal? Porque isso a gente já põe na simulação para saber em quantos anos dá para parcelar. Informação E o importante. financiamento vai do nome desse mais velho? De todos. Ah, vai de De todos. todos. Então, se tem 5 pessoas, os 5 são responsáveis por pagar o financiamento. Quer dizer, fiador. juntou a renda dos 5, os 5 são responsáveis. Um é fiador do outro. Se você falar, não, eu paguei minha parte, mas foi lá o Você é fiador, cunhado filho. que não pagou. Não Entendi. importa, tá todo mundo no rolo. Tá todo Entendi. mundo. Tá Um todo é fiador mundo, do outro ali, né? Tá tudo. Tá então, certo. Precisa ser uma coisa muito bem comprometida, né? Então, aquela questão que eu falei de amigos, já é mais difícil. Mas o pai, a mãe, assim, sogra, a sogra já fica mais fácil. É mais sério do que emprestar o nome. É. É. E Complicado. quais são as taxas de juros praticadas pela Caixa em relação ao outro banco? Tem uma diferença muito? Porque você falou que é muito vantajoso. É muito isso. vantajoso. Por exemplo, na Minha Casa Minha Vida, a partir de 4,5% ao ano, chegando a 10,16% no caso do SBPE. Nossa. Então é um juros ao ano que, né, até aplicações suas não, né? Não dá. Então é muito interessante. Então, para quem quer conseguir, é um programa habitacional mesmo, Minha Casa Minha Vida. É para ajudar as famílias a ter seu imóvel, ter a sua renda própria aí. E a Construcab, como que é o auxílio dela com o cliente? Ele vai lá, procura você orienta ele, ó, preciso disso, pegou, aí você vai pro CCA. Pro CCA, do CCA acaba o seu trabalho ali, ou a pessoa ela opta por continuar, ou isso é opção do cliente? Não, então, aí depende se o cliente optou em falar, não, eu mesmo vou construir. Tá. Então, eu faço todo o processo, cobro os honorários desse processo e acompanho a obra inteira. Não é que eu vou ficar de fora. Né? Ele falou, não, eu quero dizer, eu tenho um parente que é construtor, ele vai construir para mim, eu vou comprar. Aí tem o caso lá, Carlos, eu não quero me preocupar com nada disso, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu não quero ter dor de cabeça de comprar material, de contratar mão de obra, eu não quero ter esse tipo de problema. Então, a gente faz uma construção por administração. Tá. Então, um percentual daquilo que é gasto são os honorários. Que é Tá. o que todo mundo faz. E se a pessoa não quiser e mesmo você tem que acompanhar, tem um custo? Não, eu faço questão, já está incluído nos meus honorários. Tá. Né? Caso a pessoa não opte por você. Não queira fazer comigo, Sim. né? Que eu dou essa opção, né? De só fazer a gestão do processo. Mesmo assim, eu acompanho justamente para que ele não incorra em erros, ele não atrase, eu ajudo, eu faço até a PCI, a PLS, eu faço todo, até se tiver reprogramação, eu acompanho a obra inteirinha até a entrega das chaves. Entendi. Legal. Oriento se tiver alguma coisa, né, não, ele vai ter que ter um responsável técnico, mas eu acabo orientando o cliente. Caso não siga esse cronograma, faça reprogramação, algum outro risco
Da pessoa acabar, tipo, não tá pagando, perde a casa, perde o financiamento. Mas em termos até do planejamento aí, de seguir essas etapas, seguir o cronograma, tem algum risco também de acabar? O risco é que você não recebe o dinheiro. Se você não faz a etapa que você se programou para fazer, né? Que você se comprometeu a fazer, é o que você pôs lá nessa planilha chamada PCI. Se você não segue, podendo ter atraso, você refazer a reprogramação e você não conseguiu atender também na reprogramação, você não recebe dinheiro. Então você fica com a obra parada ali. Uma pergunta importante aconteceu um imprevisto, vai. A pessoa, ela pode pausar a obra? Não pode. Não pode. Não pode. Começou, tem que terminar. Começou, tem que terminar. Tá. É. No episódio da Bruna, a gente falou sobre a diferença de empreiteiro para construtor. Ela falou que o construtor tem CNPJ, tem tudo mais. A Caixa, ela não vê isso. Não vê se isso. você vai fazer com construtor ou se você vai fazer com empreiteiro. Não vê se você está comprando com nota fiscal ou não. Ela não quer saber disso aí. Tá. Você não precisa comprovar o que você está pagando. Não precisa. Porque o dinheiro vai na sua conta e você redistribui. Foi bom você falar nisso aí. Todo esse processo que a gente faz de gestão de financiamento, então a hora que sai, o dinheiro vai na conta do cliente. E o cliente que repassa na hora de comprar materiais, de pagar os honorários. Esse dinheiro vai para a conta. Sempre o dinheiro é liberado na conta do cliente. Então vem a parte do financiamento e aí ele põe os 20% que faz parte dele. Então, por exemplo, nessa etapa da obra vai liberar 20 mil, né? E ele tem que pôr lá os seus outros 4 mil lá dos 20% que ele se comprometeu a fazer, porque esses outros 4 mil vai fazer falta para você terminar a obra, para você cumprir aquela etapa. O cliente tem que se policiar, né? Tem que se policiar, então a gente tem que orientar, ele tem que saber na hora que a gente está contratando, a gente esclarece tudo isso, deixa ele bem ciente que ele tem que fazer a coisa muito consciente. Ele não pode achar que, nossa, caiu esse valor, vou aproveitar, vou trocar de carro. Pois é, não pode. Senão a obra vai... O pedreiro vai... Você não cumpre a obra, ele tem que ter o prazo, consciência. as etapas da obra, então... E os sistemas construtivos? Que a gente tá falando bastante sobre sistemas construtivos nos outros episódios. A Caixa aprova praticamente quase todos, Carlos? Praticamente quase todos os sistemas construtivos a Caixa aprova. E eu, como gosto muito de inovação, dessa parte de construção civil, a Caixa, por exemplo, ela aprova o sistema convencional, né, de tijolo, e, né, alvenaria de vedação, que é o comum, que é o feito por aí. Aprova a construção de bloco estrutural, que é aquele tijolo de concreto que ele é estrutural, que você não precisa construir pilares, né? E que ele já faz tudo embutido. Então, autoriza a construção, que é uma das construções mais antigas que a gente tem. Aprova a construção em steel frame, que é uma novidade agora, né? Em wood frame também. Ela aprova em construção até em EPS. Legal. Mas tem que tomar cuidado, porque tem que ser algumas empresas certificadas pela ABNT. Nesse caso a Caixa exige. Nesse caso a Caixa exige, que lá tenha pelas normas técnicas, ou tem uma tal de DATEC. Tá. É um documento de que ele tem aquilo registrado e aprovado. Então o Steel Frame já tem uma empresa que faz casas em paredes de isopor também tem. Tem wood frame também está permitido, e o steel frame, que eu diria que agora o Brasil está muito atrasado com relação de construção, e a gente pena muito com a qualidade da mão de obra, com os materiais, com o desperdício na obra, né? Numa obra de alvenaria, de vedação com pilares de concreto, vidro, a gente tem aí um desperdício, aí um consumo também de água, um desperdício de materiais que chega até 30%. E resíduo também. Né? De resíduo que gera tudo isso aí. Então nós estamos muito atrasados, e hoje em dia existe esse tal do steel frame, que até nós vamos trazer essa novidade para cá também. Nós vamos, que o steel frame, o que ele é? Uma casa inteirinha de aço, né? E depois revestida com um material cimentício, que ele é térmico e acústico, ele é rápido de execução, uma obra que você levaria aí 6 meses, 8 meses, 10 meses a construir, você faz em cerca de 1/3 desse tempo, 40% desse tempo. Então, para quem quer morar logo, que muitas das desvantagens que alguém fala, puxa vida, eu quero morar já, não vou dar tempo de construir. Uma das vantagens é construir em steel frame. É uma casa segura, forte, ela dura 300 anos, é construído nos Estados Unidos desde 1930,
Nossa. Então, no Brasil é mais recente, há poucos anos aí que está no Brasil. E quem constrói está satisfeito por causa do isolamento térmico, do isolamento acústico. Então você economiza em energia, né? Você fica mais confortável com som. Além de ser uma estrutura que você gasta menos com fundação, porque ela é bem mais leve. Ela tem, nas internas, as paredes são mais finas. Então você ganha em área dentro da... Né? Para os arquitetos adoram isso aí, porque ganha em área lá para... Opa, cara. Então logo nós vamos trazer uma novidade com relação a steel frame. Em questão de financiamento, o que é mais vantajoso? Você comprar uma casa e depois financiar a reforma ou construir do zero? Carlos, em questão dessa parte de financiamento. Na hora de construir uma casa, você tem a vantagem de você escolher o terreno, você saber onde você quer morar, eu quero morar ali, você escolhe o tamanho que você quer, você escolhe os materiais que você quer colocar lá, as cores, as peças, você escolhe... Você sabe, se acompanha, você sabe que materiais foram colocados ali, a qualidade desse material, diferente de quando você compra uma casa pronta. Então, a única desvantagem que eu vejo é que ela não está pronta para você entrar de imediato. Então, eu só vejo vantagem em você construir, além de que ela é 30% mais barata do que você comprar uma casa pronta. Entendi. Então, o que eu diria? Depende muito de gosto, né? Se você é uma pessoa que precisa de um imóvel, a casa pronta é a melhor situação. Sim. Só que você não vai poder escolher os materiais, você não sabe como ela foi construída, você, né, vai ter que aceitar o bairro que tá, você vai pagar mais caro por isso. Mas é uma questão de escolha. Avaliação, né? Mesmo. De avaliação. Se você pode esperar, né? Muitas vezes fala, não, construir dá trabalho. Não, mas não dá. Nós cuidamos de tudo, porque você não precisa nem na obra. Você só vai lá acompanhar, olhar. A gente chama algumas vezes para pôr a par do como está a obra, para a pessoa acompanhar, mas ela não precisa nem ir na obra. Isso é o que a gente faz, né? Deixa com a gente que a gente acompanha. Pessoal, falando aqui, o Carlos acabou de falar de acabamentos. Você que quer escolher o piso da sua casa, seu revestimento, suas louças, metais ali para os seus banheiros, sua cozinha, sua área gourmet. Pessoal da Oca Reveste lá, o Vinícius, um abraço pro Vinícius. Parabéns, Vinícius, foi aniversário dele essa semana que passou agora. Parabéns para ele, ele tá mais velho agora. E um abraço pro Ítalo lá. Pessoal, vai lá na Oca Reveste, tomar um café com eles lá. Eles têm um atendimento excepcional. O Vinícius tá lá para atender vocês. Atender, assim, de forma espetacular. Tem café e pede o bolo, que lá tem bolo, tá, pessoal? E a Construf também, né? Construf. Com todo o material de construção. O pessoal, Gabriel, toda a sua equipe treinada. Eles são especializados mesmo. O que você precisar, eles podem ajudar. E principalmente nesse início, né? Que é uma etapa tão complicada, né? Tão delicada. Tem tantos detalhes para cuidar. É a fundação. Desde a fundação, você tem que tomar um cuidado, né? Sim. Então, tem o pessoal da Construf. Vai lá, que eles podem te auxiliar. Carlos, estamos chegando ao final aqui desse episódio. A hora passa rápido, né? Nossa, mas se deixar aqui... acho que o tempo ia falar, nossa, o que eu vou falar em tanto tempo assim? Mas falta tempo, né? Falta tempo, legal. Talvez tenha até ficado coisas aqui sem abordar que a gente pode esclarecer depois. Mas é isso, pessoal. Se tem uma dúvida, talvez ficou alguma dúvida para você, de tipo assim, queria saber disso. Tem o Carlos aqui. Qual que é o seu Instagram, Carlos, por favor? Pode passar pro pessoal. Construcab Engenharia, @Construcab Engenharia. Legal. Aí. Construcab, CAB, Constru CAB. Tá. Isso aí. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, por favor, procurem lá. Mande direct pra gente no Instagram. Tem o nosso WhatsApp lá, que é o 19996222107, é o nosso WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, estamos aí à disposição de vocês. Carlos, antes de encerrar, eu gostaria que você desse algumas dicas. O pessoal que quer financiar uma obra, quer construir, quer reformar. Por favor, deixe uma mensagem para o seu... O que é importante na hora de construir é você tá ciente de que você tem condições, de você ter um planejamento, né, de gastos, um planejamento financeiro do que você vai assumir ali. Você escolher um bom terreno, de repente, às vezes vale até a pena. Puxa vida, eu tenho um terreno, Carlos, eu quero construir. Daí a gente vai lá e fala, puxa vida, esse terreno não tá legal, ele tem um declive, ou tem um aclive, ou tem um solo muito rochoso, que nós vamos gastar muito dinheiro para escavar.
né? Ou às vezes, por qualquer motivo, a localização não está boa, nós não vamos conseguir atingir o que a Caixa pede do valor de se pronto tivesse, né? Então, às vezes, vale a pena você vender esse imóvel. Às vezes é difícil porque as pessoas pegam um cara, né? Tem um apego, né? Tem um apego nas coisas. Mas eu falo, paga ali um pouquinho, 10, 20 mil a mais de um terreno, algumas quadras adiante, e pega um terreno plano, né? Que você não vai gastar com muro de arrimo, que você não vai gastar com aterro, com cortes. Sim. Então isso tudo ajuda em você economizar na obra. Então, e a gente acompanha isso também, né? Sim. Que eu não falei, a gente dá essa assessoria. Então, o cliente ajuda a escolher um terreno para essa pessoa. Legal. Carlos, por favor, deixa uma mensagem pro pessoal. A gente gostaria muito que você deixasse uma mensagem de incentivo aí, pessoal. Porque tem pessoa muito... Ai, será que devo, será que não devo, né? Além dessas dicas aí, por favor, deixa uma mensagem pro pessoal lá e... Antes eu gostaria, né, de agradecer aqui os anfitriões, né? Foi uma honra ter recebido esse convite, de estar aqui passando essas informações para vocês e para quem está, os espectadores e os ouvintes, que também está no Spotify, não é isso? Spotify. Né? Tá chique, cara. Tá chique. Né? E o que eu diria que a gente tem que acompanhar os nossos sonhos. A gente tem que sempre pensar grande, porque a casa não é somente uma estrutura. A casa é um lar, é um refúgio, é um lugar de memórias. É ali que são construídas as suas memórias. Então pense grande, sonhe grande, e estamos aqui para te ajudar a conseguir obter a sua casa própria. Muito bem, muito obrigada. Nós que agradecemos também sua presença, foi ótimo. Espero até que o pessoal tenha ouvido aqui informações muito úteis e esclarecedoras, né? Que a gente tenha levado para eles informações muito interessantes também. Financiamento parece, né, ser um bicho de 7 cabeças, né? Mas você vê, se a gente encontra alguém que é muito capacitado e consegue nos dar esse apoio, esse auxílio, a gente tá no céu, né? E se alguma coisa não foi comentada aqui, Lucilene, né? As pessoas podem, favor, né? Acessar o site, que é construindosonhos.com.br, né? Perfeito. Ali tem mais informações. Se ali também tiver ainda encontrar dúvidas, pode colocar aqui nos comentários, né? Deixar aqui nos comentários do podcast, que nós vamos responder também. Que às vezes nessa ânsia de falar tudo, a gente não consegue falar tudo, absorver tudo ou explicar da melhor maneira que a gente gostaria. Então fique à vontade. Eu também vai lá fazer uma visita no nosso escritório, sem compromisso. Lá a gente esclarece tudo, as dúvidas e conversa. Como eu disse, sem compromisso. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua dedicação aí na sua profissão, por estar aqui compartilhando um pouco do seu negócio com a gente e estar falando um pouco, esclarecendo as dúvidas dos nossos espectadores aqui. Pessoal, é isso. Construção civil não é algo difícil. Igual o Carlos falou, siga seu sonho, sonhe grande, porque sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho, tá? Dá a mesma coisa. Então, assim, por favor, siga a gente aqui no nosso @Hora da Obra Podcast. Tá? Siga a gente lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Spotify, no YouTube, tá? E você que tá aqui no YouTube, tá assistindo a gente e não segue a gente nos outros, segue lá, curta, tá? Esse vídeo, ativa o sininho lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, dá um joinha pra gente lá, pra engajar a gente lá no YouTube lá e compartilha, pessoal. Às vezes você tem um familiar seu, um amigo seu que quer financiar, fala assim, poxa, ó, você tava com medo, tá lá, assiste o episódio do pessoal da Hora da Obra, que eles falam sobre o financiamento e você vai estar ciente do que realmente é. Pessoal, é isso que a gente sempre vem falando aqui, planejamento. Então, desde do seu sonho, você quer fazer, planeja, que dá tudo certo. Pessoal, então eu acredito que você hoje entendeu um pouco mais sobre financiamento, seja pela Caixa ou seja por outro banco. É basicamente a mesma coisa, lógico que cada um tem a sua. E antes de encerrar isso, eu gostaria muito de agradecer aos nossos parceiros aqui, o pessoal da Prodígimos está aqui, Tiagão, Bia, um abraço aí pro pessoal, muito obrigado aqui. Você que tem o sonho de ter um podcast, não quer financiar uma casa, mas quer fazer um podcast, vem aqui na Prodígimos que o Thiago e a Bia vão estar aqui pronto para atender você com equipamento de primeira mão, pessoal. Não melhor estúdio de som e imagem. Melhor, pessoal. Não tem outro. Aqui na Rio Claro região não tem outro. Se tiver, traz aqui que o Thiago ele cobre.
Mais uma vez, um obrigado pro Vinícius e o Ítalo lá, o pessoal da Oca Reveste. Um abração lá, o pessoal, tá? Constru F. Gabriel, abração pra você. Hans, tá? Pessoal, logo a Hans, a Laís e o Hans vai estar aqui. A gente vai falar um pouco sobre móveis planejados. A Hans, uma loja excepcional. Por favor, você que tem aí o interesse em ter um móvel planejado, procure a Hans, em ter uma poltrona bonita, um sofá confortável, a Hans tem tudo lá para você. Cavalito Engenharia, mais uma vez um abração para Bruna, que esteve aqui com a gente também, e a minha digníssima esposa, minha parceira todas as horas, 2107 Arquitetura. Você que quer financiar uma obra, quer ter um projeto exclusivo, 2107 realiza. Carlos ajuda no financiamento. Isso aí. Pessoal, tem uma equipe completa aqui pra gente fazer tudo pra vocês. Nos acompanha aí toda quarta-feira no Hora da Obra Podcast. É isso aí, pessoal. Canal da Construção. Grande abraço pra vocês. Boa noite. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.